Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física aqui no YouTube. Tudo tranquilo galera? Estou vindo aqui para te ajudar agora a resolver algumas questões, meu querido. Algumas questões do Enem, beleza? A gente vai resolver o Enem 2016, vamos discutir cada uma dessas questões para te ajudar a ingressar na universidade, beleza? Então vamos para a primeira questão aqui, ó, que diz o seguinte: dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona à distância que o automóvel percorre enquanto os freios, agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida? Pessoal, esse exercício que a gente vai resolver aqui agora com vocês, ele é um exercício que relaciona aí um pouquinho de interpretação de texto. Se a gente interpretar bem o que está acontecendo, a gente resolve esse problema. O que está acontecendo, professor? O que está acontecendo é simples, cara. O que está acontecendo é que a gente tem nesse problema aí um cara que está observando um problema e ele vai frear. Mas existe um negócio chamado tempo de reação. A gente tem um tempo de reação, certo? Então, até que a gente detecte o problema e reaja, tem uma ação em relação a esse problema, a gente vai percorrer uma grande distância, certo? Uma distância, inclusive, considerável, certo? Logo depois desse tempo de reação, que duram aí talvez segundos, a gente aciona os freios e faz o veículo parar, beleza? Então, para esse problema, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no seguinte: primeiro, o veículo ele vai percorrer uma certa distância com velocidade constante, certo? Por quê? Porque a gente está pensando na possibilidade aqui, então, certo? Do cara não ter percebido imediatamente, o que está acontecendo. Então, a gente pode dizer que durante o tempo de reação do condutor, a velocidade escalar é constante, certo? Portanto, durante um intervalo de tempo, o gráfico de velocidade escalar em função da distância é um segmento de reta horizontal. Pensando que isso é um segmento de reta horizontal nesse primeiro trecho, a gente pode descrever essa situação da seguinte forma. Olha só, qual dos gráficos aqui abaixo, é só interpretar esse sistema com tranquilidade que a gente resolve o problema também com essa mesma tranquilidade. Certo? Galera, qual é a sua percepção nesse problema? Esse cara aqui tá com velocidade constante? Não, né? Então desencana. E é isso que eu digo pra galera. Se eu não sei nada sobre o assunto, cara, chutar é tranquilo. Esse cara não tá com velocidade constante, então desconsidera. Eu sempre digo, existem sempre duas questões que não vão de acordo com o enunciado, certo? A gente tem aqui ainda essa situação que a gente tem uma velocidade constante no início, essa situação que a gente tem uma velocidade constante no início, e essa daqui não está com velocidade constante, Ela faz uma parábola, logo também não tem velocidade constante, a gente pode desconsiderar. Então a gente fica entre duas alternativas possíveis, tranquilo? Beleza, professor, duas alternativas já me ajudam. Agora, como que foi, gente, esse movimento de frenagem desse cara, certo? A partir da aplicação dos freios, se a desaceleração tem intensidade constante, o movimento é chamado de movimento uniformemente variado. Então, o módulo da velocidade escalar varia com a distância, certo? Como que eu sei isso, professor? Por causa da equação de Torricelli, De acordo com a equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, certo? Ou seja, o que acontece? Eu estou criando uma desaceleração, a velocidade final será zero. A velocidade inicial é a velocidade que ele tem, menos, porque ele está desacelerando, duas vezes a aceleração vezes a distância.
Se a gente considerar essa equação, a gente vai ver que a velocidade inicial é igual a 2 vezes a ΔS na raiz, né? Ou seja, existe uma relação entre a velocidade, certo? E a taxa de desaceleração que a gente vai ter nesse tipo de sistema. Tranquilo? Mas se ela é constante, meu amigo, como que fica esse problema? Ora, professor, se ela é constante, a gente pode dizer que o gráfico da expressão é um arco de parábola. Por quê? Porque a gente está falando de um gráfico de velocidade por tempo, certo? Se a gente está falando de um gráfico de velocidade por tempo e isso varia com o quadrado, você concorda então que isso vai dar um trecho de parábola, certo? Então não pode ser reto, beleza? Vai dar o quê? Um trecho de parábola, porque esse cara varia com o quadrado, função quadrática, parábola. Então a gente teve dois trechos aí, a parte que ele foi constante e a parte que formou um trecho de parábola, porque a velocidade variava com o quadrado. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido a resolução, espero que a gente esteja ajudando você a chegar mais perto do seu sonho de ingressar aí na universidade. Beleza? Galera, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Espero que você tenha entendido e a gente volta em breve com muito mais exercício para você. Esse é o Física Agora Vai. Dá um like, se inscreva, compartilha. Boa prova para você. Um grande abraço, tchau!